Olá, meus amores, chama Neuza, todos na parceria, rotinas e vendas, passando para deixar um texto aqui que eu sempre leio, releio, gosto de meditar sobre ele, sobre a dedicação. Vai para vocês aí, meus clientes amados, que me apoiam comprando os produtos da Rinode, que me indicam também para outras pessoas comprar, e para as mães de filhos autistas. Eu nunca falo sobre esse ponto, né? Mas tem muitas clientes minhas que são mães de filhos autistas. Vocês que não sabem, eu também tenho uma filha que manifesta o autismo, embora não pareça pela aparência, né? Mas desde 2 anos em diante eu caminho para poder fazer todos os processos de acompanhamento. Então, o pessoal que é da área de saúde, que já me conhece há muitos anos, que me segue, que me apoia desde o começo, sabe do que eu estou falando. Mas eu vim aqui hoje para ler um texto pequeno sobre dedicação, que vale para tudo, vale para as demandas de a gente ter um filho que precisa de acompanhamento, precisa de a gente explicar para a família, para os vizinhos, para as pessoas, né? Às vezes, por ter uma aparência muito bonita, né? No caso da minha filha é assim, então a dificuldade é dobrada, porque às vezes as pessoas só vão olhar mesmo pela aparência, mas não olha pelo jeito de funcionar, né? Que o autismo, ele tem um jeito de funcionar diferente, né? Vários jeitos de funcionar. Às vezes até você aí, ó, que está vendo, pode ter e não sabe, né? Também esse jeito de funcionar diferente. Mas vamos lá, vou fazer só uma leitura mesmo sobre a dedicação para vocês, meus clientes amados, e vocês, mães, que também têm filhos que manifesta o autismo e às vezes fica, né, precisando de um texto bom para ler, uma motivação logo de manhã. Então, sempre eu estou por aqui mostrando produtos, falando da Rinode, mas leio também muita coisa e vou deixando aí às vezes um incentivo para vocês, tá bom? Vamos lá, dedicação. Tudo que vale a pena exige dedicação. O que separa as pessoas que desejam fazer alguma coisa das que realmente fazem é aquilo que precisa ser feito para conquistar seus objetivos, é a dedicação. Relendo, tudo aquilo que vale a pena exige dedicação. O que separa as pessoas que desejam fazer alguma coisa das que realmente fazem, o que precisa ser feito para conquistar seus objetivos, é a dedicação. Então, ter dedicação é importante. Não conquistamos as coisas sem passar por obstáculos, sem adversidades. Como reagimos diante dessas situações de dificuldades é o que vai definir quem você vai se tornar no futuro. Então, tudo que queremos conquistar, tudo que queremos fazer, pode ser o mínimo possível, exige a dedicação e a gente vai passar por dificuldades diversas, né? Então, é isso aí. Nesse momento, quando passamos as dificuldades, perguntamos se vale a pena passar por tudo, né? Para a gente chegar no objetivo. Então, quando vem as dificuldades, a gente começa a se perguntar, meu Deus, vale a pena passar por isso tudo? Às vezes, precisamos seguir e nem sempre vamos ter pessoas nos acompanhando. Eu me lembro que nos primeiros anos, quando minha filha começou a manifestar aquela dificuldade de interação, de conversar, de se expressar, de não entender às vezes o que a pessoa está expressando para ela e não saber dar o retorno, era muito difícil, né?
Então eu tive que me dedicar a buscar os acompanhamentos, a buscar Deus, a buscar resposta dos profissionais. Então, assim, eu tive que me dedicar mesmo. E aí, nesses momentos que vem essas dificuldades, a gente começa a pensar, meu Deus, vale a pena? Então, eu tô aqui para lhe dizer que vale. Hoje a minha filha tem 22 anos. Hoje ela dança balé no SESI, jazz, tá com assim, com a interação tá bem melhor. Então, antigamente ela tinha essa dificuldade mesmo de falar em público, de até emitir o som da voz, era difícil mesmo, tanto que ela passou por fono, terapias, até hoje. Hoje ela é acompanhada no CAPES, mas a gente busca psicólogo, busca esses treinamentos que é físico e acaba sendo mental também, no SESI. Então as pessoas lá que me apoiam, eu só agradeço, porque eles compram os produtos e aí me possibilita também eu poder ajudar, né, financeiramente, porque tem as despesas não só de medicação, as mensalidades, né? Então, e aí o pessoal às vezes também pergunta, né? Ela já aposentou? Não, não é aposentadoria, gente. É um benefício que é concedido, comprovado que a pessoa passou pelos processos e viu que realmente tem a maneira diferente de agir com o autismo, né? E aí ela recebe essa ajuda para que as mães, os familiares, eles também possam ajudar, melhorando ainda mais, né, a dificuldade que às vezes apresenta. Cada um apresenta de um jeito. A minha apresenta na maneira de associar, de interagir com pessoas, e aí às vezes é muito complicado mesmo, né? Fora, às vezes surgem outras comorbidades e aí a gente precisa tratar, tem que tratar, entendeu? Então, se dedicar a isso vale a pena, né? Manter a dedicação. Então, a dedicação vale para tudo. Hoje eu estou falando só mesmo nessa parte que exigiu de mim muita dedicação e no final a gente consegue ver o resultado. Então, às vezes, quando surge essas dificuldades, a gente começa a perguntar, né? Vale a pena a gente buscar ajuda? Vale a pena a gente se esforçar? Vale, né? Vale. Continuando. Com paciência, nós buscamos melhorar pouco a pouco, cada dia. Isso é o que vai dar resultado na nossa vida, ou seja, a dedicação, às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e não é. A gente vai buscar a melhora um dia de cada vez, não ficar achando que a melhora vai vir logo correndo, né? Não é assim. Então exige acompanhamento, exige a medicação nos horários, exige alimentação, exige muita coisa, exige que eu faça terapia, como mãe, que eu me cuide, que como muitas pessoas que têm o autismo, eles normalmente o ser humano espelha, né? Ele olha e quer ver o outro fazer. Então a gente já entender isso, quando a gente dá o exemplo, né? A alimentação, a maneira que a gente trata as pessoas, e ir conversando, porque muitos às vezes ficam naquela irritação, fica às vezes bem nervoso, inquietos, ou retrai demais. Então, tudo isso também vai ajudar, né? Então, ter a paciência, buscando sempre aos poucos fazer a melhora. Não busque fórmulas mágicas, né? Ou solução da noite para o dia. Todo santo dia nós devemos busque melhorar todo santo dia como uma rotina. Por isso eu criei rotina terapêutica, porque eu busco essas rotinas, já que eu tenho que andar para tudo que é médico,
tá, sabe, fazendo vários atendimentos de acompanhamento. Então eu já vou fazendo uma rotina e não fico esperando assim que já tenha uma melhora corrida. Então hoje, ela com 22 anos, eu consigo falar aqui com vocês. Mas antes, quando ela estava com 11, quando ela estava com 9, eu não conseguia, porque eu não entendia também. Então, algumas coisas que eu entendo hoje foi me dedicando a estudar, me dedicando a buscar os profissionais terapeutas que me orientaram, entendeu? Também buscando meditar. Hoje ela faz yoga, mesmo que é online, se a gente tiver dedicação de horário, botar ali uma rotina escrita, porque eles precisam disso mesmo. Às vezes eu penso que eu também sou assim, porque autista, porque eu também tenho muito essa coisa assim, eu tenho que escrever tudo eu escrevo. E aí eu tenho que ir ali, olho, para eu manter ali tudo certinho, sabe? Então isso tudo exige dedicação, meus amores. Continuando. Não busque fórmula mágica ou solução do dia para a noite. Busque melhorar todo santo dia, como uma rotina. Rotina, chama Neuza. Dar desculpas vai tornar seu dia de hoje mais fácil, mas pode trazer arrependimento no futuro, por ter adiado o que tinha que ser feito. Ou seja, a gente buscar fórmulas mágicas ou achar que tudo vai ser rápido, não. Então, fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Se a criança manifestou uma dificuldade e foi orientado a buscar ajuda, então busque. Às vezes demora, na questão de SUS mesmo, que a demanda é muito grande, às vezes a gente precisa ficar esperando, mas a gente também sabe que tem várias orientações que pode ser feita online, teleconsulta. Às vezes a gente precisa pagar uma consulta para depois ter um atendimento maior, melhor, a longo prazo pelo SUS, tudo isso. Então não busque fórmula mágica. Né? Falando da dedicação hoje com meus clientes que me seguem e também para as mães de filhos que têm autismo, tá bom? Vamos continuar aqui, já está terminando. Dar desculpas vai tornar o seu dia, já li essa parte. Então, o resultado da dedicação no futuro, você vai perceber que vai ter satisfação e recompensas. Hoje, qual é a satisfação que eu tenho? De ver que aquilo tudo que eu corri para fazer, né? A gente tem vários processos quando a gente tem um filho ou alguém na família com o autismo. Né? É uma coisa assim que você precisa estudar sobre, falar com os familiares assim, se eles entenderem. Muitas coisas eles não entendem. E às vezes eles dizem assim, mas não parece, não tem nada. Assim, fala muitas coisas que a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que pensar, eles não entendem o que é que está acontecendo. Né? No caso da minha filha, alguns familiares cobram que ela, às vezes, o celular ela não pega para responder, ou não procura, ou ela fica lá no canto, ou se chegar. Agora ela já é formada, né? Terminou já a escola, mas na escola, todas as escolas, ela não gostava de estar ali toda hora com uma pessoa conversando, ou se ficasse falando muito como eu, que eu não sabia, eu falava muitas vezes no ouvido dela, e aí eu tive que aprender a meditar, que tem hora que ela não quer conversar, ela fica quieta, mas não é porque ela está querendo maltratar ninguém. Então, a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a ver. Então, hoje eu falei sobre isso, esse textozinho pequeno que eu escrevo, eu vejo uma coisa e outra, eu vou resumindo e anotando,
eu achei bom falar um pouquinho da dedicação e acabei entrando em um assunto que eu nunca entro, porque as pessoas fazem pergunta. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto porque é uma demanda bem grande. Então, hoje eu falei só sobre a dedicação. Aí, se servir para vocês, essas mães aí que estão aí, que às vezes me fazem várias perguntas, que eu gosto de malhar, de dançar. Isso aqui eu comecei depois do Covid. Depois do Covid que eu fiquei muito ruim, eu disse não, eu gostava de malhar e já fazer tudo, só que eu não mostrava. Aí como eu gosto de vender, espero que vocês também vejam os produtos da Rinode, que é o que eu vendo vai fazer 11 anos em janeiro, vai fazer 11 anos. E aí, se vocês quiserem também comprar, tá tudo aí, no YouTube, no Instagram, no Face, tá bom? Mas hoje falei da dedicação, depois eu vou falar da constância. Eu já falei do equilíbrio, como é que eu mantenho o meu equilíbrio para lidar com todas as coisas. Tem os meus pais idosos que me cobram também a atenção, o cuidado, e que eu gosto também no que eu posso ajudar, né? Mas hoje eu quis falar sobre a dedicação, quando a gente se dedica, seja para o que for, seja para cuidar de um cabelo, né? Aí a gente vai ver o resultado depois, né? Então, deixando só esse incentivo aí para vocês, meus clientes amados, e para vocês, mães de filhos autistas que me seguem, que me fazem perguntas, como é que você consegue, como é que você consegue. Eu oro, eu medito, eu exercito, eu busco terapias, eu vou para os atendimentos, eu não deixo de buscar ajuda de profissionais que entendem do assunto. Então, estar com essas pessoas me ajudou, me ajuda e acredito que vai ajudar vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, chama Neuza, todos na parceria, Rotinas e Vendas.